Olá pessoal, bom tê-los aqui novamente. O meu nome é Índio Brasil, sou advogado e mentor na jornada de advocacia. Hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida muito comum entre os advogados iniciantes, que é sobre o começo. A gente sabe que sempre existe uma questão de pendor, qual seja a sua área em que você pretende atuar. Nessa linha, é importante saber também que você pode desenvolver uma advocacia contenciosa, consultiva ou preventiva. Então, qual é o seu estilo de advocacia? Vamos tentar entender um pouco a diferença entre elas, entre esses tipos de advocacia, para que você possa compreender melhor qual delas é aquela que faz mais sentido para você, segundo as suas habilidades e o seu perfil. Então tá, quando a gente fala em estilos de advocacia, nós estamos, na verdade, falando sobre formas diferentes de atuação profissional. Então, cada estilo exige habilidades específicas, mas todos têm um objetivo em comum, que é oferecer uma melhor solução para o cliente. Vamos lá, qual que é a diferença então entre a advocacia consultiva, preventiva e a contenciosa? Vamos começar pela advocacia consultiva. A advocacia consultiva é para aqueles advogados ou advogadas que gostam de analisar questões jurídicas mais complexas e oferecer orientações jurídicas para que seus clientes tomem decisões mais seguras. Nesse tipo de advocacia, o nosso foco está em prestar um aconselhamento sobre temas variados, como contratos, tributos, societário, compliance e mais outros aspectos legais. Então, você não está diretamente ligado nessa situação a um litígio judicial, a um contencioso, a um processo. Se você gosta, então, de estudar a fundo as questões, as leis, identificar riscos, que é uma coisa muito importante para o meio empresarial, inclusive hoje, e aconselhar soluções práticas, a advocacia consultiva ela pode ser a sua praia. Então, fique ligado, porque se você tem essa tendência, não gosta muito do embate lá do contencioso, mas prefere uma posição de conselheiro, de consultor, é bacana, porque as empresas procuram muito. E até as pessoas físicas hoje em dia já estão mais acostumadas a aconselhar-se com advogado, e eu sempre gosto da analogia do médico com advogado, em que o advogado também pode ser visto como aquele em que você vai fazer uma consulta preventiva, assim como na medicina, né? Mas então, essa advocacia é a advocacia em que você se torna um consultor jurídico, um conselheiro jurídico. É muito bacana, muito legal de praticar e rentável também. Você precisa saber se posicionar como tal. Mas então, para ser um bom advogado consultivo, você deve estar sempre atualizado nas legislações e entender profundamente, especialmente o negócio do seu cliente, porque você vai conseguir perceber quais as dimensões da atuação do cliente e quais os riscos jurídicos inerentes àquela atuação. Então, isso é de suma importância. Bom, falando um pouquinho agora da advocacia preventiva. A advocacia preventiva, ela é uma forma de atuação muito próxima do consultivo, mas com uma diferença crucial. Você vai trabalhar para evitar problemas futuros, especialmente litígios. Então, se a sua função é de advogado preventivo, você vai ter que identificar os problemas jurídicos e adotar estratégias mitigadoras para que esses problemas parem de acontecer ou nunca mais aconteçam, ou se nunca aconteceram, mas existiu o risco, que jamais aconteçam. Então, imagine que você é um médico e o seu cliente prevenindo doenças jurídicas antes mesmo que elas surjam. Resumindo, você comparando-se mais uma vez, fazendo-se uma analogia ao médico, ao profissional advogado e médico, é como se você desse para o seu cliente um remédio preventivo antes mesmo que o problema dele surja, certo? Então essa é a advocacia preventiva. Se você tem um perfil mais estratégico, gosta de trabalhar de forma preventiva, pensando em políticas internas, revisando contratos e orientando os seus clientes sobre as melhores práticas, esse pode ser também o seu caminho. E lembre-se, se for advocacia preventiva, o relacionamento próximo com o cliente ele é fundamental, porque você precisa conhecer o produto dele, você precisa conhecer os problemas,
conhecer os desafios e aí, diante de todas essas informações, antecipar os riscos que podem advir do negócio ou da situação jurídica que o cliente está te apresentando. Essa, então, é a advocacia preventiva. Vejam, nós não estamos falando aqui de áreas do direito, nós estamos falando de formas de atuação do advogado, são coisas diferentes. E, de fato, eu, por exemplo, eu consigo me encontrar bastante tanto no contencioso quanto no consultivo e também no preventivo, porque a advocacia para mim acabou se tornando uma paixão e fazer bem feito também um sonho, né? uma aspiração de sempre fazer o melhor. E nessa direção a gente acabou percebendo que um pouquinho de cada um é interessante. É claro, você sempre tem algo que mexe mais com você, que te provoca mais. E aí a gente vai falar da advocacia contenciosa, que é uma advocacia mais emocionante, né? É aquela em que você sente a adrenalina dos tribunais, do fórum, das audiências, do combate direto e da defesa direta dos clientes em processos judiciais. Então, a advocacia nessa seara, ela é combativa, ela é de realmente você começar a praticar a sua atividade de forma combativa, de tal sorte que você possa, enfim, defender o seu cliente da melhor forma possível, com todos os recursos processuais, com estratégia processual, com direito material, com questões inerentes à estratégia da solução de um problema desde o seu nascedouro até a sua solução definitiva. Então, só que tudo mediante o processo. É diferente lá do consultivo, em que você responde reativamente, do preventivo, que você se antecipa para prevenir riscos. Aqui no consultivo o problema já existe e ele precisa ser judicializado, certo? Então, no contencioso, o problema precisa ser judicializado, já está judicializado. Então, você vai lidar com conflitos já instaurados. Você vai representar os seus clientes em processos judiciais, até administrativos, mas arbitragens, mediações, situações em que existe um processo de litígio. Essa é a chamada advocacia de combate. Então, você precisa ter uma visão analítica da situação, você precisa ter rapidez para argumentar e, claro, se você gostar de lidar com prazos judiciais e desafios, essa vai ser a sua praia, certo? Então, se o contencioso for a sua escolha, o sucesso está na preparação. Estude profundamente o caso, seja técnico e tenha uma estratégia sólida para a defesa dos interesses do seu cliente, porque não adianta você pegar um processo sem conhecer toda a história, sem fazer o cliente abrir o coração para você e dizer tudo que ele está passando, porque sem isso você não vai conseguir receitar o remédio adequado para ele e também pode receitar o remédio errado ou em dose inferior ao que ele precisa ou até em dose superior à necessidade dele. Então é preciso ter um relacionamento bastante estreito com o cliente nessa seara da advocacia contenciosa. Então, gente, agora que vocês entenderam a diferença desses 3 tipos de atuação na advocacia, eu pergunto, qual é o perfil que mais te interessa? Um advogado contencioso, um advogado consultivo, um advogado preventivo? Lembre-se, a advocacia é um ramo muito próspero. A gente precisa tornar ainda mais factível para a nossa clientela, porque há clientes mais maduros, há clientes que não veem um advogado como veem, por exemplo, a necessidade de ir a uma consulta médica. Quer ver um exemplo simples? O advogado, ele elabora um contrato de locação seguindo a técnica e os recursos que temos hoje na tecnologia, mas com todas as cláusulas necessárias, cláusula de saída, de garantia, de vigência, de renovação e tudo mais. O que as pessoas naturalmente fazem? Elas vão até uma papelaria, compram um modelo de papel, ou agora pegam um modelo de contrato, ou vão à internet, pegam um modelo de contrato e fazem entre elas o contrato, mas sem uma assessoria jurídica. E isso pode causar problemas. Já vivenciamos aqui no nosso escritório situações em que o cliente teve dificuldades porque um contrato era um contrato de locação daqueles comprado em papelaria, um formulário. E haviam cláusulas que ele precisava ter colocado, mas ele não colocou. Então, vejam, você pode também, de repente, estar trabalhando numa assessoria de uma prefeitura, de um órgão governamental, que você pode estar trabalhando com elaboração de leis, de artigos de leis, de reformas
de estatutos, enfim, existem, sabemos nós, a legislação estadual, municipal e federal. Então, eu já tive a sorte de, num determinado projeto, ter que redigir um texto de uma medida provisória, coisa que eu não imaginava que fosse fazer algum dia no departamento jurídico que eu estava. E assim, me deu uma alegria de saber, puxa, eu também posso fazer isso, né? O quanto que é importante você saber essa amplitude que a gente tem no direito, né? Então, veja com carinho para esse seu pendor. Pode ser que você, como eu, sinta confortável nessas 3 formas de advogar. E isso seja um desafio interessante. E eu confesso para vocês, gosto de verdade da advocacia contenciosa, porque ela é emocionante, temos uma certa adrenalina, como eu disse anteriormente, e temos também a área consultiva, que é algo assim de maior estudo, de maior concentração, em que você vai dar um aconselhamento depois de esquadrinhar. Eu gosto dessa palavra, porque assim, você vai esquadrinhar todo o quadro da situação jurídica do cliente, descobrir qual é a natureza do problema, a natureza jurídica do problema, ver qual o instituto que se aplica, olhar lei, doutrina e jurisprudência, por conseguinte, e aí emitir um seu parecer. Na advocacia consultiva, o que se espera muito do advogado é que ele dê um posicionamento conclusivo, né? Que traga alternativas para o cliente. O cliente não quer saber latim, doutrina jurídica, ele não quer saber jurisprudência, ele quer saber qual o caminho. E esse é um anseio dos clientes, a maioria deles na seara empresarial, na área de negócios, que são muito ansiosos para saber quais os riscos jurídicos de determinado negócio. Por isso dão muita importância. As empresas muito organizadas, os empreendimentos bastante organizados, eles ou contam com um jurídico forte, firme, interno, ou eles terceirizam, contratam para determinadas demandas. Então, é um mercado muito próspero. Nós já acompanhamos algumas situações em que grandes juristas, renomados juristas, foram consultados sobre o preço dos seus honorários para dar um parecer sobre uma determinada questão. De federações, de confederações, de grupos econômicos e tal. E aí, esse cara, claro, já tem um nome muito bom, muito forte, doutrinador do direito, né? Pôde cobrar um valor considerável porque ele tinha autoridade, né? Então, é muito importante a gente perceber também esse potencial da atuação na advocacia. Lá no contencioso, você vai ter um litígio, vai ter um problema e você vai ter que defender ou defender sempre o seu cliente, mas combater uma outra tese. Você vai ter a sua tese de defesa e tem lá a tese de defesa de autoria do autor, né? Tese de defesa do autor. Então, é tese e antítese, né? E você vai lidar com isso aí o tempo todo e ainda vai ter a pressão do prazo. No consultivo, pode ser que você tenha a pressão do prazo, porque o cliente espera uma resposta num determinado tempo, mas você vai ter mais tranquilidade para estudar e para oferecer uma análise conclusiva com alternativas, que é o recomendável. Na advocacia preventiva, trata-se de uma estruturação de um plano de mitigação de riscos, vamos chamar assim. Porque vamos imaginar que você seja contratado para prestar uma consultoria para uma empresa que tem muito passivo trabalhista, muitas reclamatórias trabalhistas. E está sofrendo com isso, né? Pagando condenações, tentando fazer acordo, isso está pesando no balanço dela. Como é que você resolve isso? Ora, vamos estudar as principais causas dessas condenações. A gente tem ferramentas hoje, a jurimetria, por exemplo, a pesquisa de jurisprudência organizada, nós temos repositórios de jurisprudência autorizados, a gente vai falar sobre isso aqui mais na frente, em que as pessoas, os advogados, os colegas podem, o advogado e a advogada pode fazer uma leitura, um mapeamento de como estão sendo as condenações. E aí, a partir das causas identificadas daqueles problemas, dos riscos, o profissional do direito, o advogado, a advogada, pode oferecer orientações preventivas para mitigar riscos ou para evitar que os riscos que já estão acontecendo e sendo recorrentes sejam minimizados. Pensar, por exemplo, num projeto em que se trate com cuidado as causas dessas questões de reclamatórias trabalhistas e, por conseguinte, que se monte um plano de ação. Então, o seu trabalho na advocacia preventiva vai ser fazer um mapeamento e
produzir um plano de ação, de ações mitigadoras. E também olhar para uma outra possibilidade. Se já existe um estoque de ações, como nesse exemplo que nós estamos adotando, você vai poder colocar uma solução no caminho do seu cliente, que é uma política de acordos. Sempre lembrando que você, na advocacia preventiva, assim como nas outras áreas, mas nessa especialmente, você é um estrategista. Você vai precisar montar uma estratégia de acordos, por exemplo, em que, imaginem, a política de acordos da empresa não se torne uma coisa interessante para os reclamantes entrarem e saberem que, olha, já que a empresa faz acordo, então vamos entrar, porque a gente recebe pelo menos X. Então tem que ter um cuidado com isso, porque isso repercute sensivelmente na esfera jurídica de direitos da empresa. Então é isso, gente. Hoje a gente falou aqui especificamente sobre essas 3 formas de se advogar: consultivo, preventivo e contencioso. Cada uma delas tem o seu brilho. É muito importante que você conheça o seu pendor, ou aquilo que mais faz o seu coração pulsar rapidamente, de forma que você se dedique a alguma delas com mais vigor, com mais empenho, com mais planejamento. Sem prejuízo, é claro, nós sabemos, a advocacia hoje é muito competitiva e nós temos escritórios que fazem de tudo, certo? E temos também os colegas que são especialmente dirigidos para uma determinada área, focados numa determinada área, são os especialistas. Então, gente, tem mercado para todo mundo, tem forma de atuar de diversos jeitos, e esse jeito tripartido é um jeito que pode servir muito ao seu escritório, se você entender que você pode e tem espaço de fazer e realizar bons trabalhos, seja num ou no outro tipo de atuação. Não estamos falando aqui de áreas, repito, estamos falando aqui de tipo de atuação. Uma advocacia contenciosa, você só vai mexer com processo. Uma advocacia consultiva, você só vai produzir pareceres. E na advocacia preventiva, você vai mapear e mitigar riscos através de um plano de ação. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram desse conteúdo, inscrevam-se aqui no meu canal, cliquem e deixem o seu like, façam os seus comentários e tornem a assistir novos vídeos que faremos e produziremos aqui para vocês como dicas importantes para começar na advocacia. Grande abraço, até a próxima.